No próximo dia 14 de novembro vão realizar-se as eleições para a direção-geral e a mesa da Assembleia Magna da Associação Acadêmica de Coimbra. Mais uma vez, a TVAC vai acompanhar todo o processo eleitoral. Por isso, tenho hoje aqui comigo Gonçalo Lopes, candidato à presidência da direção-geral pela lista C, Cumprir a Acadêmica. Antes de tudo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vou começar perguntando o que te levou a essa candidatura. Bom, antes de mais também agradecer o convite à TVAC também para estar aqui presente e para falar um bocadinho sobre o nosso projeto, o projeto da lista C, Cumprir a Académica. Bom, o que nos leva no essencial a apresentar esta candidatura tem muito que ver com aquilo que são as aspirações, aquilo que são os interesses dos estudantes e todo o plano do ensino superior cá em Coimbra, mas também no plano nacional. Nós, todos os dias, e não é de agora da campanha que acabou de começar, que conhecemos os problemas dos estudantes. Eu diria que nós somos o único projeto que sabe os problemas dos estudantes e não é de cor, sabe dos problemas dos estudantes porque conversa com eles todos os dias, porque está à porta das faculdades todos os dias, porque está nas secções e porque está nas repúblicas todos os dias, e que, portanto, conhecendo os seus problemas, conhecendo aquilo que são as suas vontades, as suas aspirações, naturalmente tínhamos que apresentar esta candidatura. Nós conhecemos estudantes todos os dias que estão na iminência de abandonar o ensino superior porque não têm dinheiro para pagar a casa, porque não têm dinheiro para pagar a propina, porque não têm condições do ponto de vista do apoio psicológico que também necessitam para continuar no ensino superior e, portanto, face a todo este conjunto de questões, nós, eu diria assim, quase que nos víamos obrigados a apresentar esta candidatura, porque, em primeiro lugar, não temos encontrado nas direções gerais que têm estado à frente da AC resposta para estes problemas e também porque não encontramos noutro projeto uma alternativa viável para resolver estes problemas. E, portanto, sendo assim, apresentamos esta candidatura com este mote de cumprir a académica pela defesa integral dos direitos dos estudantes. Sim, e o fim da propina é um dos tópicos que é mais enfatizado pela tua lista. E quais seriam as propostas e as soluções práticas para resolver essa questão? Bom, eu diria até que nós somos a única lista que a propina é verdadeiramente um tópico, porque eu diria que a lista, as outras duas listas, no essencial, têm a mesma posição, apesar de dizerem coisas diferentes e de se esforçarem em dizerem coisas diferentes, no essencial concordam sobre a questão da propina e que não é o seu fim. E é preciso que se diga que as outras listas não defendem o fim da propina e não defendem o fim imediato da propina e, portanto, nós somos, digamos, a lista candidata que toma a propina como um verdadeiro tópico, como um verdadeiro problema ao acesso e frequência ao ensino superior. Nós, naturalmente, a propina não se vai resolver de um dia para o outro, mas aquilo que nós colocamos é que é possível avançar na luta contra a propina. E eu daria um exemplo muito concreto. A manifestação que houve no dia 30, portanto, na semana passada, foi uma manifestação que foi positiva e que, desde já, também valorizo a presença dos estudantes e saúdo também muito essa presença, mas que acontece daquele modo porque os estudantes querem que aconteça daquele modo, mas acontece daquele modo porque a lista C, o projeto candidato à Direção-Geral e à mesa da Assembleia Magna, se esforça para que aquela manifestação aconteça daquela maneira, se esforça para fazer uma divulgação em todos os polos e faculdades, se esforça para ir às repúblicas, para falar com as secções, para falar com todos os estudantes, estejam eles onde estiverem, e, portanto, se esforça para fazer uma manifestação que seja verdadeiramente condizente com aquilo que é a necessidade do fim imediato da propina. Eu diria que se nós nos tivéssemos esforçado da mesma maneira que os outros projetos
o fizeram, eu diria que a manifestação não tinha existido. E, portanto, acho que é por demais visível a importância que cada projeto atribui à propina e a importância que cada projeto atribui àquele que é o verdadeiro entrave e um grande entrave ao acesso e frequência ao ensino superior e que tem como único objetivo elitizá-lo, tirar pessoas do ensino superior, retirar a possibilidade a muitos estudantes de prosseguirem os seus estudos. E no texto em que anunciaste a tua candidatura, tu mencionaste que essa candidatura nasceu de uma aspiração de concretizar o ensino de Abril. Em que consiste isso? Bom, o ensino de Abril consiste exatamente nesta formulação do ensino superior gratuito, democrático, público e de qualidade. A gratuitidade que tem que ver com esta questão do fim da propina, da não existência de taxas e emolamentos, que nós colocamos que é um problema central na vida dos estudantes. O caráter público também tem que ver com essa ideia, mas também com um conjunto de outras questões relativas à questão da ação social escolar, quer seja ela no plano direto ou indireto, da atribuição de bolsas, da questão das cantinas, da questão também do alojamento público, mas também de todas as outras questões pela perspectiva da qualidade do ensino superior, em todas as perspectivas que vão até às condições materiais das faculdades e que vai inclusive à questão do pendor democrático do ensino superior e que eu também coloco, e o nosso projeto coloca com muita veemência, que é esta ideia de que é necessário uma revisão do RGES que seja feita do ponto de vista verdadeiramente democrático, com verdadeira participação dos estudantes e que seja orientada para aquilo que são as vontades dos estudantes. É isto que é o ensino de Abril, é isto que é o ensino superior de Abril e que está colocado na Constituição e que mais do que estar colocado na Constituição, está inclusive colocado nos Estatutos da AC. E, portanto, eu diria que é um desígnio da Associação Académica de Coimbra o cumprimento do ensino superior de Abril. E, portanto, quando nós temos direções gerais que, por uma ou outra via, se esforçam quase em não defender este ensino, também elas estão a ir contra aos estatutos da nossa casa. E, portanto, nós é esse ensino que pretendemos, porque é esse ensino que verdadeiramente abre portas a todos os estudantes, abre portas ao seu desenvolvimento, e é um desenvolvimento que se quer na via académica, que se quer na via cultural, que se quer na via desportiva, que se quer com o seu envolvimento nas secções, que se quer com o seu envolvimento com as repúblicas, que se quer com o seu envolvimento nos organismos autónomos e, portanto, que pretende inserir os estudantes em todas digamos, as perspectivas e todos os setores, digamos, da académica. E, portanto, é isso que nós defendemos quando dizemos que pretendemos o ensino superior de Abril e que eu diria que é também uma das nossas grandes reivindicações e que, no essencial, também diria que somos a lista que defende verdadeiramente esse ensino. E tendo em vista o nome da lista, o que para ti significa cumprir a académica? Bom, cumprir a académica também implica esta questão de cumprir o ensino superior de Abril. Porque nós não podemos... nós, quando olhamos, no essencial, para os outros projetos que são candidatos a estas eleições, mas outras direções gerais que por cá passaram, falam sempre muito daquilo que é a questão do passado, daquilo que é a questão da tradição e daquilo que é o pendor reivindicativo da Associação Académica de Coimbra. Nós também colocamos isso, colocamos essa ideia, mas nós não colocamos do ponto de vista saudosista. Nem colocamos de um ponto de vista de que a tradição é muito importante, as lutas que tivemos contra o fascismo, contra a propina, a luta anti-fundação,
a luta pela nossa sede, foram lutas muito importantes, mas que isso está lá atrás. Não, nós colocamos que essas lutas foram importantíssimas, mas que temos que aprender com elas. E que temos que aprender com elas e perceber que nessas lutas a académica esteve na frente delas. Portanto, é preciso que isso volte a acontecer, que é o que não tem de todo acontecido, e, portanto, colocar a académica a cumprir os seus desígnios, a cumprir-se a si própria, a cumprir-se naquilo que são os seus valores e objetivos. Porque a académica não foi criada para alguém se servir dela e para se servir os seus interesses pessoais. Foi criada para servir os estudantes, foi criada para defender os seus interesses, foi criada para servir o país também no ponto de vista cultural e no ponto de vista desportivo. E, portanto, é para isso que nós queremos uma académica, é sobretudo uma académica que se cumpra na defesa integral dos direitos dos estudantes. E o que, na tua opinião, nos últimos mandatos da direção-geral, tem sido desafios em cumprir a académica? Bom, nos últimos mandatos, apesar de verdade seja dita, o nosso projeto valorizar alguns pontos de mandatos anteriores, como a participação nas manifestações nacionais do Dia Nacional do Estudante, ou noutras questões que nós também valorizamos, nós consideramos que aquilo que tem sido um dos principais obstáculos a que a académica se cumpra é precisamente uma ideia que está alicerçada a esta questão que para nós é central, que é as direções gerais e os dirigentes que por cá têm passado têm-se preocupado mais em servir-se a si próprios do que a académica. Têm-se preocupado mais em servir-se aos seus interesses do que servir os estudantes, do que defendê-los. E, portanto, nós consideramos que isso é um entrave muito grande. Quando nós temos dirigentes da académica que se preocupam mais, e que é isto que no essencial tem acontecido, que se preocupam mais em falar com a tutela, em falar com a reitoria e em falar com pessoas destacadas no governo ou em que tipo de estrutura for, então, naturalmente, estamos a falar com pessoas que comprometem aquilo que são os valores da académica e comprometem aquilo que para nós deve ser a académica. E isso tem acontecido ao longo dos anos. Para nós, projetos que façam aquilo que eu há bocado coloquei na manifestação do dia 30, ou projetos e direções gerais em que, passado muito pouco tempo, vários desses dirigentes trabalham na reitoria ou trabalham onde quer que seja, são projetos que comprometem os interesses dos estudantes e, portanto, são projetos que não defendem os nossos interesses. Portanto, a partir daí, não cumprem a académica da perspectiva que nós entendemos que deve ser cumprida. Sim. E qual a visão ou rumo que tu e a tua equipa pretendem dar para a Associação Acadêmica de Coimbra durante um possível mandato? Bom, o rumo que nós queremos dar à académica é um rumo muito diferente daquilo que tem sido. E isto muito com base naquilo que eu acabei de referir. Deve ser um rumo tomado por uma ideia de defesa intransigente dos direitos dos estudantes, nas mais diversas questões, na defesa pelo fim da propina, na defesa pelo reforço da ação social escolar, na defesa pela sua participação democrática na universidade e nas faculdades, na defesa das repúblicas, na defesa das secções e organismos autónomos. Portanto, é, sem dúvida alguma, uma viragem muito grande, porque nós consideramos que não é isto que tem sido feito. Aquilo que nós temos tido, no essencial, são direções gerais que vão defendendo os interesses dos estudantes, mas muito porque os estudantes também em assembleias magnas pressionam para tal, e portanto nós não tínhamos dúvidas que se não fossem os estudantes e a sua participação na Assembleia Magna,
nós não teríamos direções gerais tão reivindicativas quando tivemos e ainda assim é insuficiente. Nós consideramos também que direções gerais como aquelas que tivemos na defesa das secções, nós consideramos que não é uma verdadeira defesa, porque quando nós temos direções gerais que se envolvem em projetos, que se desenvolvem em projetos e depois chegam às salas das secções e batem à porta ou enviam um e-mail para as secções pedindo que estas única e exclusivamente coloquem o seu logotipo no projeto desenvolvido pela Direção-Geral, nós também dizemos que isso não é defender os interesses das secções culturais e desportivas. Nós também dizemos que não é possível defender as repúblicas se nós não vamos ter com elas, se nós não vamos falar com as pessoas que nelas residem. E, portanto, eu diria que é quantas direções gerais nos últimos anos é que o Presidente ou qual o projeto, os projetos que nos últimos anos têm tido a capacidade do candidato ir às casas, ir às repúblicas, conversar sobre os seus problemas, conversar sobre as soluções e apontar caminhos. Portanto, nós consideramos que não é possível defender, não é possível estar no caminho certo quando também não se faz esta defesa intransigente do valor das repúblicas e da sua história e a sua tradição. E, portanto, aquilo que nós propomos é um caminho totalmente inverso àquilo que tem sido prosseguido nas mais diversas matérias. Sim, e tendo em vista a defesa dos interesses dos estudantes, como mencionaste agora, quais seriam as soluções práticas a respeito disso, diferente das outras direções gerais? Bom, é como eu colocava há pouco, portanto, a defesa dos estudantes faz-se nestas diversas matérias. Nós nunca vamos desvalorizar a via do diálogo e muitas vezes tenho colocado em entrevistas que nós podemos desvalorizar a via do diálogo, que pode ser uma ferramenta importante na defesa dos interesses dos estudantes. Bom, nós não desvalorizamos a via do diálogo. Agora, nós valorizamos o diálogo com quem ele deve ser feito. E para nós o diálogo deve ser feito com os estudantes, deve ser feito com as secções, deve ser feito com as repúblicas, com os organismos autónomos. Para nós o diálogo em primeira mão não é feito com a reitoria, nem é feito com a tutela, com o Ministério da Educação, nem com o Governo. Nós queremos fazer esse diálogo e, naturalmente, não desvalorizamos o diálogo com a tutela, mas fazemos esse diálogo ao lado dos estudantes e com os estudantes ao nosso lado. Não é fechado em gabinetes, não é fechado em salas, a arranjar soluções que muitas vezes nem sequer são soluções, são não respostas aos problemas dos estudantes. E, portanto, aquilo que nós colocamos é um verdadeiro diálogo que seja feito com os estudantes, no sentido de estimular e de criar uma unidade entre os estudantes, entre todos os seus problemas, para lutarem e avançarem com as suas reivindicações no plano mais concreto das suas faculdades, da sua vida, mas no plano mais geral do ensino superior, que muitos desses problemas mais pequenos que às vezes os estudantes sentem, advêm muito desses problemas mais gerais do ensino superior e que se reconduzem no essencial ao subfinanciamento público do ensino superior. Sim, muito obrigada, Gonçalo, pela tua presença e podem continuar a acompanhar o desenrolar das eleições da mesa da Assembleia Magna da Direção-Geral em tvac.pt, no YouTube e nas redes sociais.